Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro no torneio continental. O Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, em jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né? 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina, Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final. Colo-Colo 1, River Plate também 1. E o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas, Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou e o Fluminense está aí, o Fluminense, quem é que não está acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro no torneio continental. O Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo. Uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né? 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio, em jogo válido pela oitava de final, em jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio, em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina, Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final. Colo-Colo 1, River Plate também 1. E o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas, Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou e o Fluminense está aí, o Fluminense, quem é que não está acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro no torneio continental. O Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né? 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio, em jogo válido pela oitava de final, em jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final deste ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou e o Fluminense está aí, o Fluminense, quem é que não está acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina, Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final. Colo-Colo 1, River Plate também 1. E o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas, Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou e o Fluminense está aí, o Fluminense, quem é que não está acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro no torneio continental. O Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou, e o Fluminense tá aí, o Fluminense, quem é que não tá acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro. No torneio continental, o Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio, em jogo válido pela oitava de final, em jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né, 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina: Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final: Colo-Colo 1, River Plate também 1, e o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas: Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto. Fluminense e Atlético Mineiro jogam hoje
pela Libertadores. O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. A bola rola daqui a pouquinho às 19 horas, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, quarta-feira de muito futebol, quarta-feira importante porque a Libertadores voltou e o Fluminense está aí, o Fluminense, quem é que não está acreditando no Fluminense? É o atual campeão da Libertadores enfrentando o Atlético Mineiro no torneio continental. O Fluminense vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio em jogo válido pela oitava de final, jogos válidos pelas oitavas de final. O tricolor também foi líder do grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023, o primeiro da sua história. Já o Atlético Mineiro vem de uma classificatória difícil diante do São Lourenço da Argentina na última fase, 1-1 na ida e 1-0 na volta. Na temporada, o Galo tem apresentado duas versões em campo, uma no Brasileirão, 45% de aproveitamento, e outra nas Copas, 71,4% de aproveitamento. Contra o time carioca, a equipe vai fazer o terceiro jogo em 2024 e busca a primeira vitória. Interessante é que esses dados mostram que o negócio é o seguinte: eu acho que para mim o Brasileirão é mais difícil do que a Copa a Sul-Americana e a Libertadores, tá? Muito na cara isso, porque o Fluminense está aí beirando a zona de rebaixamento, está nas quartas da Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento e está nas quartas da Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um aproveitamento regular, né? 45% no Brasileirão e também está aí na Libertadores. Então, pelo que eu posso entender, não sei se você concorda comigo, coloca aí no chat a sua opinião. Parece para mim que o Brasileirão é mais difícil do que a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando aqui do técnico Mano Menezes do Fluminense, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes deve manter a base do time que perdeu para o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. O último reforço anunciado pelo Fluminense na janela de transferências, o lateral Gabriel Fuentes, é um desfalque certo para o jogo do torneio continental. Ele já atuou nesta edição nas oitavas de final pelo Junior Barranquilla da Colômbia. Por isso o jogador não pode ser inscrito em outro clube no restante do mata-mata da Libertadores. Marcelo será o titular na lateral esquerda. Guga chegou a ser testado como titular na vaga de Samuel Xavier, mas a tendência é que o camisa 2 sustente o posto entre os 11 iniciais. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. É o provável time do Fluminense. Agora a gente fala do Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito. O Atlético contará com o retorno de jogadores preservados diante do Bahia: Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho. E a baixa fica por conta do lateral Saravia. Por conta de uma lesão muscular, ele sequer viajou com o grupo. Mariano é um dos cotados para iniciar na posição. Provável Atlético tem Everson, Mariano ou Lianco, Bruno Fux ou Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Batalha ou Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard, Paulinho e Hulk. O provável time do Atlético Mineiro, e quem apita o jogo, o trio vem da Argentina, Facundo Tedio e Juan Belatti, além do Maximiliano Del Yeso. O trio argentino para esse jogo da Libertadores pegando fogo nesta quarta-feira. E vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos nos inscrever no canal para chegarmos aí a 26 mil inscritos hoje, hein? Vamos chegar aos 26 mil inscritos hoje, falando para você da Libertadores. Tivemos ontem um único jogo pela Libertadores, abrindo as quartas de final. Colo-Colo 1, River Plate também 1. E o River continua invicto, hein? Segura o River. E lembrando que a final este ano vai ser na Argentina, no Monumental de Núñez. Portanto, hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Também logo mais à noite, Botafogo e São Paulo, duelos brasileiros na Libertadores. O Flamengo joga amanhã diante da equipe do Peñarol. Então se inscreve no canal, fica com a gente, daqui a pouquinho tem bola rolando pela Libertadores. Façam suas apostas, Fluminense ou Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo vai ser, vamos lá, eu acho que vai ser 1-1, anota aí, 1-1, valeu? Tamo junto.